E aí, meu fera, vamos fazer agora a segunda questão do nosso material. Foi uma questão do SESMAC Medicina 2016-2. Ele fala o seguinte, ó. Assumindo que há um comportamento ideal na solução com 10% de glicose em água, podemos dizer que... Aí ele fala sobre a pressão osmótica, fala sobre a ebulição. Antes disso, talvez não tenha ficado claro no outro vídeo, mas nesse agora vai ficar claro. O que é uma pressão máxima de vapor? Então vem com o Sandrão, que eu vou explicar para você agora. Olha só. Vamos supor, antes da gente chegar no efeito da tonoscopia, vamos supor que você tem aqui eu tenho aqui no primeiro desenho, eu tenho um êmbolo, aqui está o êmbolo, certo? Esse êmbolo está topado na superfície da água, certo? Beleza? Então, esse êmbolo está em repouso a uma temperatura de 25 graus Celsius. Não tem espaço entre o êmbolo e a superfície da água, ok? Beleza? E você tem aqui água líquida. Então você tem as partículas de água líquida dissolvidas aqui, ó, certo? Beleza. Até aí tá certo, Sandra. Vamos supor que eu resolva subir esse êmbolo um pouquinho. Eu resolvo subir esse êmbolo. Beleza? Ao subir esse êmbolo, eu vou criar um espaço entre o êmbolo e a superfície da água. Esse espaço aqui, ó. Esse espaço vai ser criado. Beleza? Ao criar esse espaço, o que é que vai acontecer aí? Vai acontecer que a água, eu tenho aqui as partículas de água líquida, certo? Tá aqui a água líquida. Ela naturalmente, ela vai começar a passar para o estado gasoso. Então tá aqui as partículas de água, que eu vou botar vapor. Ok? Então tá aí a água no estado de vapor. E aí você tem o que aqui? Eu tenho uma velocidade. Então eu tenho uma velocidade com que, vou chamar de velocidade 1, com que a água está passando do estado líquido, a água está passando do estado líquido para o estado gasoso, vapor. Duas setinhas é porque você sabe que está fechado, você vai ter um equilíbrio. Bom, nesse momento aí eu tenho V1, o nosso querido V1, é a velocidade de vaporização. Beleza? Logo depois, o que é que vai acontecer? Mantendo a temperatura constante, eu continuo com o êmbolo aqui na mesma posição que estava depois que eu subi ele. Essas partículas, deixa eu desenhar aqui as partículas ali, essas partículas aqui, ó, de água no estado vapor, elas vão começar a passar para o estado líquido, porque na verdade eu tenho um equilíbrio. Então eu passo a ter agora duas velocidades. Eu tenho a velocidade 1, que é a velocidade da reação direta, e eu passo a ter a velocidade 2. Então eu tenho a velocidade 1 e a... Opa, eu fiz de azul, né? Velocidade 1 e eu tenho a velocidade 2. Bacana? Nesse momento, aqui, a 25 graus Celsius, observe que eu estou mantendo a temperatura a 25 graus Celsius. A velocidade 1 ainda é maior que a velocidade 2. A velocidade 1 é a velocidade de vaporização, ou seja, a velocidade com que o líquido passa para o estado vapor. Então, tem aqui a velocidade 1. A velocidade 2 é o sentido contrário, é o vapor passando para o estado líquido. Vai chegar um ponto, só para a gente voltar aqui, eu chamei de estado 1, estado 2
estado 3 e, logicamente, o estado 4. Nós estamos no 3 agora, certo? Bom, nesse momento, no estado 3, eu tenho o equilíbrio da água passando do estado líquido, do líquido para vapor e do vapor para o líquido, certo? Observe que o número, ou seja, o número de moléculas, que eu tenho no estado líquido é maior que o número de moléculas que eu tenho no estado vapor, certo? Vai chegar um momento em que a velocidade das partículas aqui no estado gasoso, no estado líquido e no estado gasoso, certo? Líquido, vapor. Vai chegar um momento que a velocidade com que a água passa do estado líquido para o estado gasoso, o estado vapor, essa velocidade aqui que a gente chamou de V1, ela vai se igualar com a velocidade V2. Nesse momento, quando a velocidade 1 se iguala à velocidade do 2, a gente consegue atingir o equilíbrio químico. Então aqui eu acabei de atingir o equilíbrio. Certo? Ou seja, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. É um assunto que você vai estudar em equilíbrio químico. Mas você tem aí o equilíbrio. Beleza? Ou seja, neste momento, o número de moléculas do líquido é igual ao número de moléculas do vapor. Beleza? Quando eu atingo equilíbrio, eu posso dizer o seguinte, que o número de moléculas eles são constantes. São constantes. Então é fácil, meu fera. Se o número de moléculas do líquido e do vapor são constantes, não vão variar mais, eu tenho o que a gente chama de pressão máxima de vapor. Certo? Pressão máxima de vapor. Qual a propriedade que estuda a variação de pressão máxima de vapor? É a tonoscopia. Então está aqui o gráfico da tonoscopia. Como a tonoscopia, que a gente viu aqui ó, na aulazinha anterior agora, estuda o abaixamento da pressão de vapor de um solvente quando a ele é adicionado um líquido não volátil, certo? Como a gente estuda isso aí, o gráfico de cima vai ser o gráfico do solvente puro, que seria, por exemplo, a água pura. Certo? E embaixo eu tenho o gráfico da solução. O que é a solução? É quando você botou, por exemplo, um sal em água, na água pura, agora eu tenho sal, ou seja, eu tenho soluto e solvente. E aí, olha só, vamos pegar aqui, para uma mesma temperatura, que eu vou chamar aqui de temperatura X. Para essa temperatura X, que pode ser 25 graus Celsius, 30 graus Celsius, não importa, certo? Você vai passar uma linha reta aqui, ó. Beleza? Você vai ver ó, que ele toca no gráfico aqui, toca no gráfico aqui. Aí você vai passar uma horizontal tocando no gráfico da pressão. P0, sempre agora que eu botar um 0 é para o solvente e o P é para o produto. Está na cara que a pressão do solvente ela é maior que a pressão da solução. Ou seja, a pressão baixou, houve um abaixamento. Então, o que foi que aconteceu? Você baixou essa pressão aqui, ó. A gente chama isso aqui de ΔP. Ou seja, é o efeito tonoscópico. É o abaixamento da pressão máxima de vapor quando a um solvente puro é adicionado um soluto não
volátil. ΔP é a variação dessa pressão. E aí, sabendo disso agora, meu fera, olha só. Eu tenho uma solução que tem 10% de açúcar. Não, glicose, né? Eu tenho 10% de glicose em água. Eu tenho uma solução. Então a gente pode dizer o seguinte: a pressão osmótica da solução 10% é maior que o da solução. Eu vou falar sobre pressão osmótica, mas vamos ver o raciocínio que o Sandro falou para você agora. A pressão osmótica, a solução é 10% maior que da solução. Não. O ponto de ebulição da água é maior que o da solução. Na letra A, eu tenho o efeito, a osmoscopia, certo? Que é quando é o abaixamento, aliás, o aumento da pressão osmótica. Aí eu vou falar de solução concentrada e solução diluída, mas para uma outra aula. O ponto de ebulição da água é maior que o da solução. Não, quando você coloca um sal de cozinha lá, por exemplo, o ponto de ebulição da água, que é pura, vai ser menor. Então, uma palavra maior está errada aqui. O ponto de fusão da água é menor que o da... O ponto de fusão da água é menor que o da solução. O ponto de fusão da água não vai ser menor. Cadê? Deixa eu botar lá. Não vai ser menor. Você já sabe que o ponto de fusão, ou ponto de congelamento, né, de uma solução, ela vai diminuir. Então, o ponto de fusão da água vai ser maior do que você botar um sal em água, certo? Agora vem a questão que eu queria falar para você do SESMAC. A pressão de vapor da água é maior que o da solução. Tim! Beleza. Essa é a correta, letra D. Por que, Sandrão? Porque a gente acabou de estudar que o efeito da tosnoscopia, ela diminui a pressão máxima de vapor da água pura quando a ela é colocada algum soluto que não seja volátil, como a glicose, por exemplo. Então, se eu tenho uma solução com 10% de glicose, ou seja, mesmo você tendo um pouquinho de glicose, já é uma solução, não é uma substância pura. Então, é importante você, nessa aula, mesmo que a aula fique com um tempo grande, entender o seguinte, que, preste atenção, o que o Sandro vai falar, a pressão máxima de vapor de um solvente é sempre maior que o da solução, porque o efeito da tonoscopia, ele estuda exatamente isso. Deixa eu mudar de cor aqui. A tonoscopia, ela estuda o que vai acontecer com a pressão máxima de vapor se eu colocar a ele um açúcar, um sal, uma substância não volátil, um soluto não volátil. Ela vai diminuir. Então quer dizer que o do solvente é maior. A ebulioscopia, ela estuda a elevação do ponto de ebulição de um solvente quando a ele é colocado um soluto não volátil, como sal e açúcar. Então, se a água entra em ebulição, a pressão de uma ATM a 100 graus Celsius, água com sal vai ser mais que 100 graus Celsius. Crioscopia, ela estuda o abaixamento do ponto de congelamento do solvente quando a ele é colocado um soluto não volátil. Então, se a água ela congela a zero, você vem diminuindo a temperatura, se ela congela a 0 graus Celsius, água com sal vai congelar menos que 0 graus Celsius. Pode, dependendo do sal, vai ser menos 1, menos 2, menos 3, beleza? Osmoscopia, o que é osmose? É a passagem de água, ou seja, do solvente, de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada. E a osmoscopia, ela estuda a elevação dessa pressão osmótica que eu tenho que ter de um solvente puro quando a ele é colocado um soluto não volátil. Nessa questão, o que acontece com a glicose, com 10% de glicose? É o que ele falou aqui, ó. Na letra B, o ponto de ebulição da água é maior? Não, errado. Letra C, o ponto de fusão da água é menor que o da solução? Não, o ponto de fusão da água vai ser 0 graus Celsius e o da solução vai ser menor
né, que 0 graus Celsius. A pressão de vapor da água, que é o solvente puro, vai ser maior que o da solução? Sim, que da água com sal. Letra D é a correta. Certo, galera? Beleza? Vamos para a próxima.